Histórias bíblicas, O Semeador. Esta história é baseada em uma parábola contada por Jesus Cristo. Ciranda Cultural. O Semeador. A história do semeador. Jesus fazia várias comparações contando histórias para facilitar o entendimento do Evangelho, as boas novas que ele veio contar para o mundo. Um dia, à beira-mar, ele contou, em forma de parábola do semeador. Jesus nos ensina como é importante semear. E tudo que semeamos, certamente colheremos. Uma grande multidão se reuniu ao redor de Jesus enquanto ele falava. E assim ele dizia e ao mesmo tempo tentava mostrar para todos que estavam em sua volta, ilustrando o que estava falando. Um semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram as sementes. Outra parte das sementes caiu em um lugar cheio de pedras, onde havia pouca terra. Logo, nasceu, porque não tinha terra profunda, então nasceu. Mas o sol a queimou e, como não tinha raiz, secou-se rapidamente. Pois, quando não temos raízes profundas, rapidamente podemos morrer, assim como uma planta. E Jesus continuava contando a história, fazendo comparações. Algumas sementes caíram entre os espinhos. Estes cresceram e sufocaram as sementes, e elas não deram frutos, pois os espinhos tampavam a passagem de ar e também tampavam a passagem do sol. Então, não havia como crescer. As sementes no meio de espinhos ficam sufocadas e morrem. Finalmente, uma parte das sementes caiu em terra fértil e boa. Cresceu, deu frutos e produziu muito. Disse Jesus: produziu alguns, 100 por um, 30 por um ou 60 por um. Esta parábola Jesus contou àquela multidão e explicou. O semeador semeia a palavra, que é a palavra de Deus. O lugar que representa a beira do caminho são as pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, endurecem o coração e não aceitam o que Jesus nos tem a dizer. Muitas vezes as pessoas têm o coração endurecido e não querem ouvir a palavra de Deus, pois estão repletas de egoísmo em seus problemas e não querem ouvir a palavra que fala da bondade e do amor de Deus. Assim também são os lugares cheios de pedras, ou corações cheios de pedras, corações endurecidos. São pessoas que ouvem a palavra de Deus e a recebem às vezes com alegria, às vezes recebem ali no momento rapidamente, mas logo depois, ao enfrentarem qualquer dificuldade ou problemas na vida, deixam que essas pedras comecem a dificultar novamente que essa semente viva. Acabam se afastando da palavra de Deus e voltam a viver da mesma forma que antes. Voltam a endurecer os seus corações como pedras.
Os seres humanos, comparados aos lugares cheios de espinhos, são aqueles que amam as coisas do mundo, amam riquezas, amam festas, amam as farras, muitos amigos nas festas, ilusões que muitas vezes parecem reais, mas não são. Disfarçam um egoísmo, disfarçam a frieza dos corações humanos. Mas as pessoas buscam por essas coisas, mais do que amam a Deus. Quando recebem a palavra de Deus, sufocam a palavra em seus corações, pois a palavra de Deus, ela prega a humildade e o amor entre as pessoas, aos necessitados, o amor uns aos outros. E a palavra de Deus prega a igualdade e a solidariedade. Então, muitas vezes o egoísmo e a ganância deste mundo não deixa a palavra de Deus florescer e nem dar frutos. Porém, existem aquelas pessoas que são como a terra fértil e boa. Ao ouvirem a palavra de Deus, recebem-na e guardam-na com muita fé e dão muitos frutos. Porque quando recebemos a palavra de Deus com corações sinceros e humildes, aí sim a palavra vai entrar em nossos corações e elas vão ser regadas pelo próprio Deus. Elas vão ser amadurecidas pelo próprio Deus, de acordo com a fé de cada um. Daremos frutos. Alguns darão mais frutos, outros menos frutos. Mas a terra boa jamais será rejeitada. Disse Jesus: aquele que for me dado, jamais será tirado de mim. Então, podemos dar bons frutos quando deixamos nossos corações serem como terra fértil para a palavra de Deus. É bom que sejamos como a terra boa e fértil. Ao ouvir a palavra de Deus, devemos guardá-la para produzir bons frutos em nossos corações. Jesus disse essa parábola para sermos terra boa, terra fértil, para que ele pudesse lançar aquelas sementes que ele lançou naquele tempo e até hoje chega até nós essas sementes, que são sementes da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa que ela entra em nossos corações e dá bons frutos. Pois todo aquele que ouve a palavra do Senhor vai amar a Deus, vai amar ao Senhor Jesus e vai amar ao seu próximo. Porque o próprio Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então, essa palavra vai dar frutos de bondade, frutos de amor para toda a terra. Então, nossos corações devem ser terra fértil, para que a semente da palavra de Deus entre, germine e brote muitos frutos para Deus. E se você gostou dessa leitura, se inscreva no canal Histórias Iluminadas Kids e receba muito mais leituras como esta. Deixe seu like e se inscreva. Obrigada, fiquem com Deus.